Esqueça a imagem da mãe nobre e impecável de Winterfell. A verdadeira face final de Catelyn Stark é um pesadelo de carne apodrecida e cicatrizes profundas. Nos registros mais sombrios de Westeros, ela termina com o rosto dilacerado pelas próprias unhas em um acesso de loucura e uma garganta cortada tão profundamente que ela precisa tapar a ferida com a mão apenas para conseguir sussurrar. Essa deformidade grotesca não foi causada por uma doença, mas pelo luto mais violento já documentado na história dos Sete Reinos. Pouca gente sabe, mas essa transformação física reflete exatamente o que aconteceu com sua alma. A Senhora Coração de Pedra é o que restou quando a Misericórdia morreu. Mas como uma dama criada para a diplomacia e o amor materno acabou se tornando um cadáver vingativo que aterroriza as margens do ramo verde? A resposta reside em uma teia de escolhas impulsivas e traições que começaram muito antes do casamento vermelho. Para entender o monstro, precisamos dissecar a mulher que o alimentou. Curiosamente, Catelyn jamais deveria ter sido uma Stark. O destino original reservado para ela era outro, e sua chegada a Winterfell foi fruto de uma tragédia que prefigurava o sangue que ainda seria derramado. Mas até que ponto o amor de uma mãe pode ser considerado uma virtude quando ele cegamente coloca reinos inteiros em chamas? Para entender quem realmente foi Catelyn, precisamos remover a aura de santidade que a cultura popular lhe conferiu e olhar para os documentos de sua vida com frieza. Do ressentimento silencioso contra um bastardo inocente até a libertação de um prisioneiro valioso que custou a lealdade de um exército. Esta é a biografia não autorizada de uma mulher movida pelo lema Família, Dever, Honra, mas que tragicamente inverteu essa ordem quando mais importava. Foi Catelyn, a verdadeira heroína trágica de Westeros, ou sua incapacidade de perdoar e sua impulsividade condenaram todos que ela jurou proteger. Nascida nas terras fluviais, filha de Hoster Tully, senhor de Correrio, Catelyn cresceu em um ambiente muito diferente do norte gelado onde encontraria seu fim. O sul era vibrante, político e menos severo, moldando-a como uma dama da alta sociedade, preparada para alianças matrimoniais, não para a sobrevivência no inverno. Desde cedo, ela aprendeu que seu útero e seu nome eram moedas de troca. A primeira grande reviravolta de sua vida, que poucos mencionam com o devido peso, foi seu noivado com Brandon Stark, o herdeiro impetuoso de Winterfell, e não com seu irmão mais novo, o solene Eddard. Foi por causa desse noivado que um jovem Petyr Baelish, apelidado de Mindinho, desafiou Brandon para um duelo, cego de paixão por Catelyn. Ela assistiu ao homem que amava como um irmão ser ferido brutalmente pelo homem com quem deveria casar. A cicatriz que Mindinho carregou pelo resto da vida foi a primeira marca física causada indiretamente por Catelyn. A morte cruel de Brandon nas mãos do Rei Louco mudou tudo. Seguindo o dever, ela se casou com o irmão do falecido noivo, Eddard Ned Stark, um homem que ela mal conhecia. Ela viajou para o norte, uma terra estranha com deuses estranhos, levando consigo a fé dos Sete e uma determinação de aço. Mas a recepção em Winterfell não foi o conto de fadas que as canções prometem. Ela chegou para encontrar seu novo marido já com um filho nos braços, Jon Snow. Para uma mulher criada para valorizar a honra acima de tudo, a presença viva da suposta infidelidade de Ned foi um insulto que ela jamais conseguiu engolir. Esse ressentimento moldou seu caráter. Ela foi uma mãe leoa para seus filhos biológicos, mas reservou uma frieza calculada para Jon. Muitos historiadores de Westeros argumentam que sua incapacidade de aceitar o garoto foi sua maior falha moral, criando uma fissura na base da casa Stark. E você o que acha? A atitude de Catelyn com Jon Snow era justificável dada a cultura da época e a suposta traição, ou foi uma crueldade desnecessária que manchou sua honra?
Catelyn não se limitou a gerenciar a despensa de Winterfell. Ela era o braço direito político de Ned. Quando o rei Robert Baratheon chegou ao norte, foi ela quem percebeu as nuances perigosas da corte. E foi ela quem, após a queda de Bran, detectou que o acidente era, na verdade, uma tentativa de assassinato. Aqui vemos a ascensão de sua agência. Enquanto Ned era movido por uma honra rígida e por vezes ingênua, Catelyn operava com uma astúcia mais pragmática. Foi ela quem viajou incógnita até Porto Real para investigar a adaga de aço valeriano usada contra seu filho, demonstrando uma coragem que muitos homens do norte não possuíam. No entanto, foi na estalagem do entroncamento que Catelyn tomou a decisão que, para muitos estrategistas, iniciou formalmente a guerra. Ao encontrar Tyrion Lannister por acaso, ela não hesitou. Convocando os vassalos de seu pai presentes no local, ela prendeu o duende, acusando-o do ataque a Bran. Esse ato não foi defesa, foi um ataque preventivo. Ela sequestrou um membro da família mais rica e vingativa de Westeros. Esse movimento audacioso mostrou sua força, mas também sua impulsividade. Ela apostou tudo na palavra de Mindinho, seu amigo de infância, ignorando que as pessoas mudam e mentem. Durante a guerra, ela serviu como conselheira principal de seu filho, Robb Stark, o jovem lobo. Ela negociou pontes com o intratável Walder Frey, garantindo a passagem estratégica que permitiu as primeiras vitórias do norte. Catelyn estava no centro do mapa de guerra, não nos bastidores. Mas a pressão e o luto pela suposta morte de seus filhos mais novos, Bran e Rickon, quebraram sua racionalidade estratégica. Numa das reviravoltas mais controversas da história, ela libertou Jaime Lannister, o prisioneiro mais valioso do norte, na esperança ingênua de trocá-lo por suas filhas, Sansa e Arya. Essa decisão foi vista como traição por muitos dos lordes nortenhos. Karstark, Stark, um dos aliados mais poderosos, perdeu a fé no rei Robb por causa da misericórdia de Catelyn. Foi o momento em que a mãe derrotou a estrategista e o custo dessa vitória pessoal seria pago com sangue. Antes de continuarmos para o momento mais sombrio, eu quero agradecer imensamente a você que está acompanhando essa análise profunda. Sua atenção é valiosa, e o que vem a seguir muda completamente a forma como enxergamos o desfecho dessa história. O ato de libertar o regicida foi o ponto de não retorno. A autoridade de Robb Stark começou a sangrar ali. A perda do apoio dos Karstark obrigou o jovem lobo a buscar novas alianças desesperadas, levando-os de volta aos braços traiçoeiros de Walder Frey nas Gêmeas. Catelyn sabia que estavam caminhando para uma armadilha, mas não tinha mais capital político para impedir. O casamento vermelho é frequentemente narrado como um massacre surpresa, mas sob a ótica de Catelyn foi uma sinfonia de horrores anunciada. Ela notou a música, ela viu a cota de malha sob as roupas dos Frey. Sua inteligência estava lá, mas era tarde demais. O massacre que se seguiu não levou apenas sua vida, mas destruiu o legado Stark por anos. Contudo, há um detalhe que muitas narrativas superficiais omitem, ou que as adaptações televisivas alteraram. A morte de Catelyn Stark não foi o fim de sua jornada, mas apenas uma transformação. Nos registros mais obscuros e místicos das crônicas de Gelo e Fogo, relata-se que seu corpo foi jogado no rio como um lixo para zombar dos rituais funerários dos Tully. Mas ela foi encontrada. A Irmandade Sem Bandeiras, liderada por Beric Dondarrion, recuperou seu cadáver dias depois. Em um ato final de sacrifício, a vida foi passada para ela através da magia vermelha. Catelyn Stark levantou-se novamente, mas não como a nobre senhora de Winterfell. Ela retornou como a Senhora Coração de Pedra. Sua garganta, cortada até o osso, a impedia de falar, exceto quando pressionava a ferida. Sua pele, pálida e macia devido à água do rio, escondia um coração que havia se petrificado. Aquela mulher que viveu pela família e pela misericórdia materna havia desaparecido.
Essa reinterpretação muda tudo. A Catelyn, que retorna, não busca justiça, ela busca extermínio. Ela lidera a Irmandade não para proteger os fracos, mas para enforcar qualquer um associado aos Lannister, Frey ou Bolton, sem julgamento, sem piedade. A mãe morreu no casamento vermelho. O que sobrou foi a vingança encarnada. Curiosamente, esse destino macabro serve como um espelho distorcido de suas próprias preces. Ela rezou tanto pela proteção da família que, quando falhou, sua alma se recusou a descansar, presa em um ciclo de ódio que a transformou naquilo que ela mais temia, um monstro sem honra. O legado de Catelyn Stark é complexo e doloroso. Ela não viveu para ver a reconquista de Winterfell por seus filhos remanescentes. Ela não viu Sansa se tornar rainha do norte, nem Arya se tornar a guerreira que vingaria a casa Frey. De certa forma, a sobrevivência e a frieza adquirida por suas filhas são reflexos das lições duras que a vida da mãe ensinou. A história de Catelyn nos deixa um insight profundo e desconfortável. O amor, quando absoluto e sem restrições, pode ser tão destrutivo quanto o ódio. Suas decisões, todas tomadas com a melhor das intenções para salvar seus filhos, acabaram por acelerar a guerra que quase os extinguiu. Ela é a prova de que em Westeros, assim como na vida real, boas intenções não garantem finais felizes. Sua tragédia não foi a maldade, mas a humanidade excessiva em um mundo que exigia pedra e gelo. Ela foi uma mulher do verão tentando sobreviver no inverno profundo. Ao final, Catelyn Stark permanece como um aviso eterno sobre os perigos de colocar o coração acima da estratégia em tempos de crise. Sua figura, seja como a nobre senhora ou como a vingativa coração de pedra, assombra as terras fluviais e a memória do norte, lembrando a todos que o norte se lembra, mas o preço da memória é alto. Se você pudesse mudar apenas uma decisão de Catelyn Stark para salvar a família, qual seria? Prender Tyrion ou libertar Jaime? Deixe sua resposta nos comentários, quero ler sua estratégia. Se você gostou dessa análise profunda, inscreva-se no canal para desvendar as verdadeiras histórias por trás dos grandes personagens. E agora, recomendo que você assista ao vídeo que está aparecendo na tela sobre a verdadeira origem dos caminhantes brancos. Até a próxima!